Tá? Então, vamos começar. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Vamos para, então, a terceira e última parte de tolerâncias e ajustes. Tá? Então, a gente ficou na última parte, então, sobre o, a escolha de qual o tipo de ajuste que a gente usar. Né? Então, dando continuidade na escolha do tipo de ajuste, vamos ver alguns exemplos de aplicação desses ajustes. Então, vamos começar com o ajuste com interferência prensado. Né? Então, o que seria um ajuste de interferência prensado? É aquele que utiliza peças de ajuste permanentemente unidas com muita pressão. Tá? Então, por exemplo, o eixo de saída do redutor de uma ponte rolante, né, uma indústria siderúrgica, né, que é acoplado a uma engrenagem. Tá? Então, esse é um ajuste que é feito em prensa, né? Então, é feito com interferência. O ajuste com interferência forte, né, que a peça deve ficar solidamente acoplada em qualquer caso, podendo acoplar-se ou desacoplar-se somente mediante pressão. Tá? Esse, para fazer a desmontagem, então, também tem que ser feito sobre o uso de prensa. Né? Então, a transmissão de torque deve ser garantida por chavetos ou estrias, tá? Como, por exemplo, o eixo dos motores elétricos, que é ajustado dessa forma. Tem os ajustes com interferência leve, né, que é utilizado em acoplamentos fixos, né, que podem desacoplar-se a golpe de martelo pesado, né, que já não é mais prensado, agora pode ser feito com a montagem somente de martelo, né, pode ser uma reta leve, né, borracha, de madeira, né, ou até mesmo um martelo mecânico. A transmissão de torque deve ser garantida por chavetos e estrias. Aí a gente tem como exemplo os anéis internos de rolamentos montados em eixos para cargas normais. Tá? Então, uma montagem normal de um rolamento, né, geralmente é feita assim, com pequenas batidas de um martelo leve. Né? Então, isso aí a gente diz que é um ajuste com interferência leve. Um ajuste incerto ou forte, né, utilizado para peças que têm um acoplamento fixo e cuja desmontagem não seja tão frequente, podendo desacoplar-se a golpes de martelo comum de mão em pequenas peças, no martelo pesado nas grandes. Né? A bucha de rodas, né, de motores, de turbinas, de bomba centrífuga. Então, seriam os exemplos práticos para esse tipo de ajuste incerto ou forte. Temos outro tipo de ajuste, que é o ajuste incerto ou leve, né, que é utilizado em peças que devem se acoplar ou desacoplar à mão, tá? Ou um golpe suave com martelo de borracha. Tá? Então, os anéis internos de rolamento dos ferros, para pequenas cargas, ou anéis externos de rolamentos fixados nas carcaças. Depois a gente tem os ajustes com folga leve, né, para peças que, quando bem lubrificadas, pode-se montá-las e desmontá-las com a mão. Né? Anéis distanciadores, colunas móveis de furadeiras. Tá? Então, esses são feitos com folga leve. Ajuste com folga semi-rotativo, né, utilizado em peças deve ter uma folga bastante mínima. Né, engrenagens deslizantes com caixa de câmbio. Ajuste com folga rotativo, que são utilizados em acoplamentos que necessitam folga, né, que seja visualmente perceptível, né, como no mancal principal, furadeiras e tornos. Ajuste com folga rotativo forte, utilizados com acoplamentos que necessitam uma ampla folga, né, por exemplo, os mancais de turbogeradores. Então, esses seriam os
os exemplos, né, de aplicação de cada um dos tipos de ajustes que a gente pode fazer. Tá? Os ajustes que sejam com interferência, os incertos e os ajustes com folga. Tá? Então, temos aí os exemplos de cada um deles. Ainda temos os ajustes móveis, né? Que a folga é determinada para esses ajustes deve ser proporcional às dimensões das peças, né? E para o dimensionamento da carga admissível das condições de lubrificação deve-se considerar tanto a folga mínima quanto a folga máxima. A correspondente a esses ajustes e as qualidades está mostrada na tabela 6. Então, a gente tem uma tabelinha a seguir, né, que vai nos fazer a correspondência entre esses ajustes e essas qualidades. Tá? Então, ali a gente tem as paridades tanto para eixo quanto para furo, né? E o tipo de ajuste, né? Se é grande jogo, grosso, fino, nobre, tá? Então, seria as classificações. Tá? Lembre-se que a qualidade do furo é sempre uma unidade a mais que a qualidade do eixo, né? Que a gente já viu lá anteriormente. Existem alguns critérios, né, que são aplicáveis na escolha de um ajuste com folga. Tá? Então, que critérios seriam esses para quando a gente vai fazer os ajustes que são caracterizados pela folga? Então, a gente precisa ter como característica, né, como critério, a precisão da alocação do eixo, a capacidade de carga do mancal, tá? Principalmente aquela que vai ser de escolha depois dos elementos que vão participar do mancal, a suavidade de marcha, qual a temperatura de funcionamento e a temperatura em repouso, né? Quais são as condições de lubrificação e velocidade de deslizamento e quais são as limitações de perdas por atrito, tá? Que está ligado também com a temperatura, né? Para mancais com lubrificação, pode-se ter os seguintes ajustes com folga. Ajuste com guias precisos, né? Nesses ajustes, esperam-se guias precisas entre o mancal e o eixo, fazendo que com as folgas mínimas cresça lentamente com o diâmetro. Tá? Então, aí, de acordo com as normas, né, da ISO, e consequentemente da BNT, que seria NBR 86, recomendo-se ajustes H e G, né? H furo, G eixo, tá? Ou G furo, H eixo. Nesse caso, o cálculo da folga mínima em micrômetros deverá ser a folga mínima, tem uma equaçãozinha, e essa equação diz que sua folga é 2,5 vezes a dimensão maior, a dimensão do furo, elevado a 0,34. Então, exemplos para onde a gente pode usar esse ajuste, né? Em montagem de engrenagem sobre eixos, quando o torque é transmitido por chavetas ou estrias. Tá? Montagem de acoplamentos elásticos para transmissão de torque com eixo para outros através de elementos mecânicos e montagens com pinos de transmissores de torque onde não se possa haver jogo, ou seja, não pode haver movimento relativo. Outro ajuste, então, que a gente tem, né, seria o ajuste com mínima perda por atrito e máxima capacidade de carga. A folga cresce mais que o caso anterior, com diâmetro. Então, o furo base, né, tomando como exemplo o furo base, vamos dar uma separadinho aqui, vai ficar igual ali. Bom, tá? Então, tomando por base o sistema furo base, né? Então, os eixos F, D, F, E e D. Né? Ou se a gente tomar como eixo base, né, os furos F e D, né, sempre a, a relação de letras, né, letra minúscula a gente identificando o eixo, letra minúscula identificando o furo. As leis de variações de folga são seguintes, né, idênticas para ambos os sistemas. Então, tanto
para o furo base quanto para o eixo base, tá? Como a gente vai calcular a folga mínima, tá? Então, tanto o eixo quanto o furo, né? Se for F, né? É 5,5 dimensão máxima elevado a 0,41, ou se for, né, se for E, a folga mínima fica 11 dimensão máxima elevado a 0,41, e se for D, a folga mínima é 16 vezes a dimensão máxima elevado a 0,41. Outro tipo, né, é o ajuste com mínima perda por atrito e máxima capacidade de carga. Esse aí a gente, quer dizer, dentro daquele que a gente acabou de ver, né, e aí seriam os exemplos de utilização desse ajuste. Seriam as engrenagens ou polias deslizantes, né, em acoplamento com os discos deslizantes em baixa rotação, para engrenagens e eixos de caixa de câmbio destinadas à transmissão de veículos automotores. Tá? Então, essas equações que a gente apresentou aqui, né, são utilizadas para esses exemplos que a gente está citando aqui. Tá? Então, esses são os exemplos de utilização desse ajuste. O outro, assim, outro tipo que nós temos é os ajustes com grandes folgas. Em tais ajustes, o objetivo é o bom funcionamento das partes em acoplamento nos seguintes casos. Então, a gente vai ver os casos aqui, onde a gente vai adaptar esses ajustes com grandes folgas. Primeiro seria nas máquinas em alta velocidade. Tá? Qual é a finalidade? É obter uma rotação sem vibração do eixo, tá? E tentar diminuir o máximo possível as perdas por atrito, né? Então, devido à alta rotação, né, os desvios de forma e posição passam a ter grande importância, passando a interferir no acoplamento. Então, onde que a gente encontra isso? Né? Rotores de turbinas, grandes motores elétricos, né? Grandes ventiladores, né? Axiais. Então, a gente tem alguns exemplos desses elementos que trabalham com alta velocidade. Depois a gente tem o outro caso, né, que é o biomáquinas, onde as temperaturas de operação são consideravelmente superiores àquela que foi projetada, ou seja, da fabricação, que a gente tem como exemplo os redutores que trabalham em altas temperaturas. E também a gente tem mais um caso, que seria as máquinas e implementos agrícolas, onde não existe grandes precisões. Né? Então, as máquinas e implementos agrícolas, a gente não tem como prever, né, quais são os esforços que estão, porque depende de qualidade do solo, depende de regularidade de uso da máquina, né? Então, uma máquina agrícola pode que se faça uma niveladora de solo que tu use, né, numa plantação de soja aqui no Rio Grande do Sul, vai ter um comportamento, e essa niveladora, se tu usar ela no cerrado ou se tu usar ela no, no, no norte do país, ela vai ter outro comportamento, porque o solo é diferente, então não tem como tu prever. Então, aí é melhor fazer então um ajuste de grande folga, tá? Para garantir esse acoplamento. Os ajustes incertos são compreendidos entre os ajustes com folga de interferência, ficam então uma faixa de utilização entre um caso extremo e outro, né? Então, nesse tipo de ajuste, ou pode ser ter folga ou pode ter interferência, indiferente, tá? Dependendo das dimensões efetivas de cada peça, as folgas e interferências são mínimas, pois as dimensões das peças variam em torno da linha zero, de uma qualidade muito pequena. Esses ajustes incertos são usados quando é necessário grande precisão de giro, sem que possa arriscar qualquer excentricidade devido à folga resultante, ou ainda quando existe variação
de esforço ou de temperatura durante o funcionamento. O torque deve ser transmitido através de elementos mecânicos auxiliares, tais como pinos, chavetas, estrias, buchas. Tá? Então, nesse caso, para o sistema furo-base, né, a gente vai ter para-eixos K e J, que seria o ajuste incerto com tendência à folga, ou seja, a folga média é positiva. Esse tipo aí são montados com fraca prensagem, pode ser desmontado sem provocar danos à superfície de montagem. Tá? Então, na hora de desmontar, não vai causar grandes danos, né, tanto ao eixo quanto ao furo. Tá? A tendência é não criar danos. Eles são usados em aplicações com grande precisão de giro, com carga fraca e direção indeterminada da carga. Tá? Então, a gente tem como exemplo de utilização os assentamentos de rolamentos em máquinas de alta velocidade, pinhões em eixo árvore de máquinas ferramentas, tá? Ventiladores montados com chavetas. Eixos N e N. Tá? Esses ajustes incertos com tendência à interferência, ou seja, a folga média, nesse caso é negativo, é com interferência, então. Tá? Esses ajustes são usados onde se tem cargas maiores que o caso anterior, ou onde ocorre aumento progressivo de temperatura de funcionamento. Então, provavelmente, a gente vai estar tendo perdas por atrito, né, para ter esse aumento progressivo de temperatura. Nesses casos, os apertos devem ser maiores para compensar as deformações elásticas. Tá? E as montagens e montagens devem ser feitas com martelos sem danificar a superfície. Tá? Então, um exemplo de usar o ajuste MM, né, seria para cubo de rodas. E uma das utilizações agora seria aonde não existem as variações que foram citadas anteriormente. A escolha do ajuste incerto específico depende da frequência de montagem e desmontagem das peças, com qual regularidade que a gente vai ter que fazer a desmontagem, seja por manutenção, seja por fazer uma nova calibração de máquina. Então, alguma frequência tem que ser notada dessa montagem e desmontagem. Né? Por exemplo, máquinas ferramentas, que a gente faz muita calibração para poder usar, né? Então tem uma certa regularidade de montagem e desmontagem. Bem como as engrenagens de mudança de velocidades ou avanços são constantemente trocadas na seleção de avanços e rotações adequadas para determinada usinagem. Tá? Então, numa situação de máquina-ferramenta, né, quando a gente troca muita velocidade, então a gente vai ter um caso em que a gente necessite ter um ajuste incerto, né, com tendência para folga. Os ajustes incertos, quando têm tendência à interferência, são utilizados com vantagem quando essas peças acopladas são sujeitas a cargas de choque. Nesse caso, o atrito entre as peças resultantes da interferência poderá livrar parcialmente as chavetas, as estrias ou embreagens dos efeitos diretos das cargas de choque. Deve-se considerar que os ajustes indeterminados, por possuir afastamento muito próximos das linhas zero, são sempre de grande precisão e necessitando, na maioria dos casos, de equipamentos de usinagem mais caros. Tá? Bom, e os ajustes com interferência? Esses ajustes com interferência sempre será necessário um esforço externo mais ou menos intenso para sua efetivação. Quanto maior a interferência, maior deverá ser o esforço, podendo ser necessário usar prensa hidráulica. Para a determinação do ajuste, a condição fundamental será sempre a interferência mínima devido às condições funcionais.
A interferência mínima deverá ser suficiente para absorver todos os esforços e solicitações externas. Bom, deve-se levar em consideração, entre fatores, as condições de transmissão de torque e movimento de esforços longitudinais. A interferência máxima deverá ser tal que não provoque tensões superiores ao limite do escoamento lateral. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Para que não haja problema de fretagem, né? Sem interferência, né? Causar uma tensão superior, né, ao limite do escoamento, a gente pode ter, então, um problema de escorregamento, né, da superfície, e aí tem um problema de série de fretagem, né, e vamos até ter problema de funcionamento da máquina, até mesmo de quebra. As posições de tolerâncias, que são da interferência no sistema eixo-base, né, para furos, né, para PRSTUV, PRSTU, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. Né? E as mesmas letras são utilizadas, né, se o sistema for furo base. Né? Aquela história, tá? Lembrarem, letras maiúsculas se referem ao sistema de eixos, e letras minúsculas serão o sistema de furo. De maneira genérica, esses ajustes podem ser classificados como forçados, né? Os ajustes conseguidos são ser de equipamentos especiais e compensados que necessitam desses equipamentos. Então, a gente pode ter aquele que necessita de prensa, né? No caso, em alguns casos, até mesmo prensa hidráulica, né? Ou não necessariamente, não necessariamente se faz o necessário uso da prensa. Os ajustes prensados, eles podem ser conseguidos por prensagem de uma peça por outra. Isso, né? Outra maneira é usando o esquentamento da peça exterior, né? Aí a gente pode usar, né, o sistema de indução para aquecimento, né, fazer o aquecimento por indução, né, onde a peça exterior é aquecida, ela vai dilatar, vai ficar um pouco maior, né, principalmente se for o caso do furo, né, ele vai dilatar, se faz um acoplamento e depois, quando resfriar, vai se estabelecer a interferência e vai ficar, então, o ajuste não permitindo, né, movimento relativo entre as peças. Tá? Pode ser concomitante também o esquentamento da peça exterior e resfriamento da peça interior. Né? E aí, nesse caso, então, também, quando se faz o resfriamento da peça interior, ela vai diminuir as dimensões, né, por contração. Né? Então, no que aquece, a dilatação. No que foi resfriado, vai haver a contração, né? E isso faz a montagem, né, livre de interferência. Bom, e a gente pode distinguir os seguintes, através das seguintes classificações, né? Esses ajustes prensados. Então, a gente tem o ajuste prensado longitudinal, que é o ajuste prensado formado pela introdução sob pressão do eixo e furo no sentido da linha do centro do eixo. E o ajuste prensado transversal, que é o ajuste prensado, no qual o ajuste entre eixo e furo é feito sem esforço através do aquecimento ou resfriamento dos componentes. Então, quando há necessidade de utilização de prensa, a gente diz que é um prensado longitudinal. E o prensado transversal é aquele que é através do aquecimento ou do resfriamento. Tá? Então, porque quando a gente vai proporcionar o aquecimento a uma dilatação radial, né, ou seja, aumenta as dimensões no sentido do raio, né, do furo. E aquele que é resfriado vai haver uma contração radial, a contração no sentido do raio, desculpa, na direção do raio do eixo.
né? Então, quando os dois, quando eles voltarem à temperatura ambiente, né, vai haver, então, essa prensagem, né, natural, radial, ou seja, né, transversal à área da superfície onde está se trabalhando. No caso do aquecimento por furo, a interferência será conseguida pelo seu resfriamento e um processo bastante utilizado para a prensagem de anéis externos, roda, né? Isso aí se usa muito, então, esse sistema que eu acabei de falar, né, se usa muito em rodas de vagões ferroviários, na montagem dessas rodas. Tá? Então, temos mais uma página com exercícios, lá na página 40, nós temos mais alguns exercícios que vocês também vão responder, e amanhã a gente vai fazer a correção deles, né? Bom, como fica o sistema de entre 500 e 3.150 milímetros? Tá? Essa norma que a gente já falou dela, a DNT NB 86, né, ela prevê a extensão de sistemas de ajuste para peças com dimensões maiores de 500 milímetros até 3.150 milímetros. Tá? Nessa tabela que tem aí abaixo, né, tem um grupo de dimensões nominais, né, normalizados. Tá? Então, aí tem os grupos de dimensões normalizadas que a gente pode utilizar no sistema de escolha de furo e eixo. Tá? A qualidade do trabalho, né, que tem a ver com as tolerâncias fundamentais. Né? As tolerâncias estão estabelecidas de forma similar, já prevista no sistema de dimensões abaixo de 500 milímetros. Tá? Foi o que a gente viu, então, nas aulas anteriores. Né? Tudo que a gente viu nas aulas anteriores estava abaixo de 500 milímetros. E a partir de agora a gente vai ver para acima. Então, qualidade de trabalho, são previstas 11 qualidades fundamentais de trabalho, né? Da IT6 até a IT16, né? IT6, IT7, IT8, vai assim por diante até chegar na IT16. Todas as qualidades fundamentais estão relacionadas com a unidade fundamental de tolerância. Tá? Então, tem ali a unidade fundamental de tolerância, 4 milésimos da dimensão máxima, da média geométrica de dois valores extremos de cada grupo, mais 2,1. Tá? Adiante, a gente vai ter, então, uma tabela que vai mostrar esses valores de tolerâncias fundamentais para cada faixa de dimensão nominal. Até a qualidade 11, os valores de tolerância são expressos em micrômetros, enquanto que para as qualidades superiores são em milímetros. Tá? Então, a gente tem ali o grupo de dimensões. Tá? A última coluna ficou meio mal montada ali, porque foi um recorte, para não ficar em duas tabelas, estava apresentado na apostila em duas tabelas, eu juntei para fazer uma, mas ficou meio capenga o negócio. Bom, mas dá para entender. Tá? Aí a gente tem os grupos de dimensões, vai de 500 a 630, 630 a 800, assim por diante, até chegar aos 3.150 milímetros. Tá? Depois a gente tem ali as qualidades, né? IT6, IT7, 8, 9, 10, 11, até chegar ao IT16. Tá? Então, como ele diz ali, ó, os valores em microns, né, são para, os valores em microns, até a qualidade de 11. Né? Então, até a qualidade de 11 em microns. Ó. Esse lado de está aqui, está divididinho aqui, ó, 11 aqui, tá? Valores em microns. Depois do 11, aqui, ó, IT 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Esses valores de qualidade, tá? Aliás, de qualidade de tolerância, tá? As tolerâncias estão todas já em milímetros. Tá? Para passar de microns para milímetros, é só dividir por 1000, né? Porque microns seria 10 na menos 6, né? Metros, 10 na menos 6 metros. Milímetros é 10 na menos 3 metros. Então, se eu quisesse aqui pegar esses 440, né? Quisesse colocar em milímetros, é 440 divididos por 1000, ou 0,440. Tá? 0,440 seria em milímetros.
se não quisesse, tá? Dispor as medidas em microns. As classes de trabalho, então, vê que todo esse sistema está bem semelhante ao que a gente viu anteriormente, né? Ver as qualidades, as classes de trabalho, só que agora para as dimensões maiores. A designação das posições relativas dos eixos em relação à linha zero. Tá pronto. Tá? Em relação à linha zero, é dada por... Tá? Então, aqui a gente tem as classes de trabalho, D, E, F, G, H, I, E, F, D, G, H, J, S, K, M, N, P, Q, R, S, T, U. Lembrando que a gente não vai usar o I, porque o I, tá, é a medida de tolerância. Né? Já foi usada no dia atrás, ó. Aqui, ó, na qualidade de trabalho de tolerância fundamental. O I representa a unidade fundamental de tolerância. Por isso que a gente não vai usar o I aqui na classe de trabalho. Então, D, E, F, G, H, J, S, K, M, N, O, M, N, P, Q, P, R, S, T, U. Tá? Tanto para isso quanto para fora. Os valores dos afastamentos são mostrados na tabela 9. Né? Observe que nessa tabela, os eixos D até H e furos JS até U. Né? O afastamento de referência é o afastamento superior. Já de JS até U para eixos e D até H para furos, o afastamento de referência é o afastamento inferior. Na posição do campo de tolerância para as letras JS, eixo e JS furo, é simétrica em relação à linha zero. Os afastamentos dos eixos D até H são negativos, enquanto K até U são positivos. E nos furos, ao contrário, de DH são positivos, enquanto de K até U são negativos. Tá? Então, aqui nessa tabela a gente vai ter a parte numérica, então a gente tem ali as dimensões de 500 até 560, assim por diante, até chegar aos 3.150 milímetros. Então, ali a gente tem quais são as posições, né, de referência, né, e qual é o afastamento de cada um. Então, os afastamentos de referência para dimensões superiores a 500 milímetros. Tá? Então, temos mais exercícios na página 40 para isso. Casos especiais, então, tolerância para perfis estriados e chavetos. Tá? Nossa figura 24, a gente tem os ajustes normalizados para perfil estriados. Então, aqueles que apresentam estrias, né? Tanto no furo quanto no eixo. Ali a gente então tem quais são as dimensões, né? Então, a dimensão D maior, né? É o diâmetro maior do furo estriado e D1 diâmetro maior do eixo estriado. O D minúsculo, né, é o diâmetro menor do diâmetro estriado, e D1 o diâmetro menor do eixo estriado. Tá? E B, né, é o vão circular do furo estriado, e D1 a espessura circular do eixo estriado. Tá? Se não houvesse folga, essas medidas seriam iguais, mas aí a gente tem a questão da folga ou da interferência, ou seja, a gente tem os afastamentos. Para distinguir-se dois casos distintos, perfis triados com ajuste é feito pelos flancos. O ajuste é conseguido por variação de tolerância entre a espessura circular do eixo B1, tá? E o vão circular do furo B. Tá? Então, se não houvesse folga, ou né, a gente fosse sem um tipo de coisa, B e B1 seria a mesma dimensão. Mas a gente tem que ter o ajuste. Existe grande folga entre os diâmetros D1 e D1, né, o diâmetro do furo e o diâmetro maior, a dimensão maior. Os perfis estriados cujo ajuste é feito pelo fundo das estrias, o ajuste é conseguido por variação de tolerâncias entre os diâmetros. As chavetas, né, dessas dimensões a serem consideradas nos ajustes normalizados das chavetas, que aí a gente tem, então, B, a largura da chaveta, H, a altura da chaveta, né? E depois a gente tem ali
B1 e B2 seria a dimensão do vão, né? T a tolerância, né? E T1 então, T é a tolerância, né? No caso C1 para a chaveta no eixo, B1 a tolerância R8 para a rasga de chaveta no eixo, o furo T1 a tolerância H11 para a rasga de chaveta no furo, B2 a tolerância H9 para a chaveta, né? A largura da chaveta a tolerância é H8 e para a altura da chaveta a tolerância é H11. Para acoplamentos, tá? Chaveta e eixo, né? Nas faces laterais, a gente vai ter as dimensões B e B1. O sistema vai ser, né, R8 para o eixo e H8 furo, tá? Chaveta e furo, faces laterais, dimensões B e B1, tá? H9, H8. Esses ajustes são necessários para uma fixação rígida entre o eixo e a chaveta, né, para a transmissão do torque até grande precisão e possibilidade de constante desmontagem entre chaveta e canal da chaveta no tubo. As tolerâncias que se usa para os rolamentos, né? Então, na fabricação de rolamentos é normalizado internacionalmente pela norma ISO. Então, para facilidade de redução de custos, a fabricação adota furo do rolamento em um anel interno, sistema furo base, classe de ajuste H, qualidade T6 e T7. Então, isso está normalizado. Os rolamentos vão vir com classe H, qualidade de T6 e T7, tá? No sistema furo base. O diâmetro da capa externa, sistema eixo base, tá? Então, a parte fora do rolamento, ali, né? A classe de ajuste Hzinho, qualidade de T5 e T6. A partir dessas especificações, deve-se ter variações de tolerância dos eixos e alojamentos para conseguir o ajuste desejado com o rolamento indicado. Tá? Então, o rolamento já vai vir normatizado, de fábrica com esse sistema de tolerância. Tá? Então, vem com uma classe de ajuste específica, já vem uma qualidade específica, tanto para a parte do furo, quanto para a parte da capa, que seria, né, na condição de eixo. O que a gente faz? A gente faz o ajuste do eixo, né, que vai ser acoplado no rolamento, e se faz o ajuste no mancal, onde vai ficar alojado o rolamento. Então, nesses dois locais que a gente vai fazer então, os ajustes para saber se como a gente vai fazer a montagem do rolamento. Para a correta seleção de ajustes devem ser considerados, então, quais são os critérios, né, para essa seleção desses ajustes, né, as condições de rotação, se os anéis tiverem deslocamento axial, então tem que saber se tem um deslocamento ao longo do eixo, né, sistema longitudinal do eixo. Deve-se analisar qual dos dois anéis deverá receber ajuste deslizante. Deve ser previsto um aumento de temperatura, por causa do atrito. Então, tem que se verificar esse aumento de temperatura. Deve-se definir a carga que atua sobre o anel, essa carga rotativa, se essa carga é fixa. A principal função do ajuste do rolamento é evitar que ocorra movimento relativo entre a superfície do aro do rolamento, ou seja, a capa externa, e a superfície da peça em ajuste com ele. Né? Seria, no caso, a parte do mancal onde está acoplado o rolamento. A existência de movimento relativo entre as duas superfícies provocaria uma erosão e consequente destruição dos assentamentos, estragando as peças. Tá? Então, se houver um movimento relativo, tanto do rolamento em relação a uma
vertical, né? Isso pode ocasionar um desgaste tanto da capa externa do rolamento quanto do assentamento interno do mancal. Isso aí vai vir um futuro colapso dos dois, tanto do mancal quanto do rolamento. Outra situação que deve ser considerada, né, é a carga fixa, quando a carga não varia sua posição relativa com o rolamento, com a rotação do rolamento, e a carga rotativa, quando a carga varia sua posição relativa com a rotação do rolamento. Então, porque esses dois critérios são dois critérios que se utilizam para a seleção do rolamento, né? São duas, a carga fixa e a carga rotativa, né? Então, por isso que eles têm essa importância. O rolamento com ar interior fixo, exterior girando, né? A carga fixa sobre o ar interior e rotativo sobre o ar. Então, onde é que a gente vai encontrar esse tipo de movimento relativo? Né? Polias engrenagens loucas, né? Rodas de automóveis. Uma carga fixa admitirá sempre ajuste deslizante, já que o aro não terá tendência a deslocamento axial. Uma carga rotativa tenderá sempre a afrouxar o ajuste, havendo necessidade de um ajuste com interferência. Então, se há tendência de afrouxamento, né, então se parte com um ajuste com interferência. Outra situação que tem que ser analisada é a grandeza da carga e temperatura. Né? Sob a ação de carga, o ar interior tende a aumentar o seu diâmetro, afrouxando o ajuste. O efeito idêntico é provocado pelo aumento de temperatura e deve ser previsto ajuste com interferência. Outro item é a influência do ajuste na exatidão da aplicação. Em aplicações precisas, como uso de máquinas, ferramentas, a precisão cresce em importância de erro de forma, né? Ou seja, tem que verificar se existe problemas com ovalização, cronicidade, né? Se houver esse problema, a gente tem que dar atenção na influência do ajuste. Só porque tem tabelas que determinam as dimensões respectivas tolerâncias para o eixo e alojamentos para cada tipo de rolamento. Tá? Nos catálogos dos fabricantes de rolamentos, eles trazem tabelas, né, com as dimensões e quais são as tolerâncias admissíveis em cada caso desses. Então, se pegar o catálogo da SKF, da FAG, esses maiores fabricantes, vocês vão encontrar essas tabelas com as tolerâncias admissíveis. Então, o que a gente pode concluir de tudo que a gente viu até agora sobre tolerância e ajuste é que na construção mecânica, o sistema furo-base é aquele que oferece maior vantagem, tá? Porque é aquele que eu posso trabalhar com a parte mais fácil de se mexer com o dimensional, que é no caso o eixo, né? Mais fácil de ser usinado, mais fácil de ser trabalhado. Principalmente quando o custo de fabricação e ferramental, possibilitando melhores condições de montagem e desmontagem para todos os tipos de ajuste. Né? Então, devido à possibilidade de escalonamento dos eixos. Eu posso então, escalonar o eixo, deixar somente a parte onde vai ser assentado, o rolamento, o mancal, a bucha, né, o anel, né, então, onde vai ser colocado os elementos de acoplamento, engrenagens. Né, então, eu posso trabalhar melhor no eixo, né, ajustando a seu dimensional.
Já no sistema eixo base, deve ser usado sempre que possível um eixo com uma única dimensão. Tá? Então, no caso, a gente não vai trabalhar com ele escalonado para cada situação. Ele vai ser um eixo de uma só dimensão, sem escalonamento. De maneira geral, tem as seguintes tendências à aplicação de ajustes de diversos tipos de projetos. Tá? Construção de baixa precisão, eixo base. Construção de média e alta precisão, furo base. Material ferroviário, furo base. Maquinaria pesada, máquinas pesadas, né? Se usa realmente eixo base. Máquinas elétricas, se usa furo base. Na indústria automobilística e aeronáutica, furo base, eixo base e ajustes combinados, dependendo da situação de cada tipo de trabalho, né, da parte mecânica do automóvel ou da aeronave, o que for. Né. Um exemplo que a gente tem aqui, né, no virabrequim, montado numa biela. Então, para os acoplamentos mais utilizados, a norma BNT 86, que é equivalente à ISO 286, o ADIN 7154, ela apresenta as tabelas para eixos e furos com todos os afastamentos calculados. Tá? Então, aqui a gente então tem aqui para cada parte desse virabrequim, né, a gente vai ter ali, ó, H7R7 na cabeça de biela e bronzina, né, a gente com interferência para evitar que a bucha se movimente em relação ao furo da biela, tá? Que é ali no primeiro, parte ali, depois, opa, F7H6, assentamento do virabrequins mancais, tá? E depois a gente tem H7J6, assentamento das buchas mancais, e H6, os polos do virabrequins são usados pela H6 para facilitar a fabricação e emissão de custos com ferramental. Então, pessoal, tá? Hoje a gente então acabou encerrando a parte de tolerância e ajuste, essa parte, né, de escolhas, para vocês terem uma ideia de como é feita essa parte. Então, a gente amanhã vai fazer os exercícios para praticar um pouco, mas vocês têm uma ideia, né, de que quem acaba executando esse tipo de